Tem muita coisa que a gente não tem, que não existe consenso, né? Na vida, no país. Mas tem outras que todo mundo, que a grande maioria, assim, esmagadora, concorda. E só para, como exemplo, para citar assim como exemplo, nem todo mundo concorda que os políticos não deveriam ter os privilégios e mordomias que têm. Auxílio paletó, auxílio, bom, todo aquele monte de auxílio e apartamento funcional e cartão liberado, com valor liberado para usar lá quanto quiser. É tanta coisa, sério, é tanta coisa que a gente não sabe, tem que pegar e fazer uma lista. E o grande problema que tem acontecido é o seguinte: a gente constata, e todo mundo concorda, mas a gente não sai disso, a gente não muda de fase, a gente não avança umas casinhas, né? A gente realmente se sente impotente, por quê? Porque a gente conta com canais, os canais normais de transformação, que é através dos próprios privilegiados, né? A gente vive um sistema representativo, né? Uma democracia representativa, quer dizer, a gente tem políticos que nos representam, e que é uma falácia, eles não nos representam. Eu, por exemplo, eu da minha parte estou cansado de expressões e palavras de ordem, enfim, expressões que para mim já não dizem mais nada, como frases de efeito, tipo, poder emana do povo. Não emana, isso é mentira, né? Com o voto tu vai mudar tudo? Na minha opinião, não vai. Todas essas frases foram cunhadas e estão em benefício dos grupos que já estão no poder e não querem sair. E não falo especificamente de um partido. Todos esses partidos, de certa forma, têm uma fatia de poder, né? Todos. Se tu conseguiu fazer um partido, é porque tu já integra essa elite, digamos assim, né? Ninguém consegue fazer um partido do nada. Eu não conseguiria fazer, tu que não é nada também na política, que não tem ligação com a política, tu também não conseguiria fazer. A gente não consegue fazer um partido. Consegue fazer um novo partido quem já é remanescente de outros partidos ou tem muito dinheiro e consegue trazer, né, quadros, como eles chamam, que já pertenciam a outros partidos, e aí eventualmente tu consegue criar um partido novo. Partido novo, até falei, porque é um dos últimos partidos que surgiu aí, que é um cara que tem muito dinheiro, o Amoedo, e que trouxe gente que já é de dentro da política. Mas a gente não consegue entrar na política. A verdade é essa. E quando a gente vota e tem a ilusão que está decidindo alguma coisa, a gente não está, porque a gente está votando em candidatos que eles nos oferecem. Então nós estamos já votando em alguém deles. Quando eu digo eles, são os políticos. Eles e nós, nesse caso, eu não estou dividindo a população. Eu estou separando os políticos da população. E nós não escolhemos ninguém que a gente quer colocar no poder. A gente escolhe alguém, e sempre é o menos pior, que a gente entende que seja o menos pior, dos candidatos que eles colocam ali para que a gente vote. Então não há ilusão em relação a isso. Quem diz que com o voto tu vai mudar, está fazendo um desserviço, porque o que acontece? É verdade, tu consegue, se tu botar alguém um pouquinho menos pior, um dia lá, quem sabe, talvez depois que tu botou, tu conseguiu botar vários desses caras menos piores, talvez tu consiga fazer uma modificação. Só que para cada vez tu fazer isso é de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos, e essa renovação, por exemplo, acabou de ter uma renovação e a gente viu que não deu grande coisa. O Congresso que está aí, ele é... Se não é igual, ele é pior. Eu não vejo nenhuma vantagem nesse Congresso aí. Tem aqueles caras que dizem assim, eu não uso a verba de gabinete que eu poderia usar, olha, eu economizei tanto. Filho, bacana,
mas esse movimento teu não nos serviu para nada, não é esse dinheirinho que tu não usou aí que vai nos ajudar, tu deveria estar numa guerra para fazer com que acabasse essa verba de gabinete esdrúxula e bizarra que é colocada à disposição de cada parlamentar. Isso é só um detalhe. Tu deveria estar lutando para que não houvesse o auxílio isso, o auxílio aquilo, o auxílio aquele outro, o auxílio aquele lá, o auxílio para o meu dente, auxílio para o meu caixão, auxílio para a minha viagem, auxílio saúde. Então é isso, e tu nunca vai fazer, né? A gente não vê ninguém desses caras que adoram dizer, mamãe falei, por exemplo, o Arthur do Vale, que é o Duval, que é um cara que eu acompanhei quando ele era youtuber. Acho que ele é um cara contundente e tudo, mas acho que ele tem ações contundentes. Ele provavelmente, na minha opinião, é um dos caras que mais tenta fazer algo diferente, como o Van Hatten também. Mas são duas almas ali isoladas, com mais um ou outro, mas que também não têm atitudes para mudar o sistema, melhorá-lo. Não, eles têm ações individuais para dizer que eles não usam, que no fundo não serve para nada. Bom, mas voltando à vaca fria, eu queria falar o seguinte, que existem questões que são unânimes, que todo mundo já constatou que a gente teria que mudar, só que a gente não tem ações efetivas para mudar, porque a gente sempre espera mudá-las através dos canais habituais, e que já demonstraram que não servem para nada, ou seja, nós temos que ter ideias criativas e diferentes para chegar em lugares diferentes. Como já dizia uma publicidade que tinha por aí. Especificamente, falando sobre o STF, que no momento é a instituição que tem angariado maior animosidade, tem angariado maior ódio, vamos usar a palavra certa, raiva das pessoas, da grande maioria da população. Todo mundo não suporta mais essas figuras que integram o STF. Começa que já existe uma unanimidade a respeito da maneira que eles são escolhidos. Eu não conheço ninguém que concorde com a fórmula de escolha dos integrantes do STF, que não é por talento, não é por currículo, não é por sapiência, não é por sabedoria, não é por experiência, é apenas uma indicação política para a mais alta corte de justiça de um país e o pessoal que exatamente tem que zelar pelas regras. Porra, tu põe a raposa para cuidar do galinheiro, continua sendo isso. Os caras vão cuidar, os caras que são colocados pelas raposas e, portanto, também são raposas, eles botaram eles para cuidar do galinheiro, para cuidar da Constituição. E eles simplesmente fazem, interpretam e modificam e desrespeitam a Constituição ao seu bel prazer, de acordo com seus interesses ou interesses de seus mandantes, seus chefes, né? Aqueles que os botaram lá justamente para isso. Então existe um consenso a respeito de várias coisas. Eu andei escrevendo, mas eu preferi agora colocar em vídeo aqui, sobre uma expectativa enorme que se tinha agora do impeachment do Alexandre de Moraes, né? Desse ministro que tem tido atitudes assim totalmente tóxicas em relação ao país, totalmente desvirtuadas, totalmente autoritárias e que tem causado uma revolta enorme. E ela, pela primeira vez, se formulou um pedido de impeachment com muita base, muito embasado, acompanhado, que é o do Cajuru, acompanhado de uma assinatura, como é que se diz? Esqueci. São mais de 3 milhões de assinaturas populares dando o seu embasamento, apoiando essa iniciativa. Isso chegou, então pela primeira vez era considerado, quer dizer, um impeachment que tinha tudo abaixo-assinado,
tinha tudo para chegar com toda a força. E reparem que não se fala mais nisso. Basicamente já não se fala mais. E por que não se fala mais? Porque ele emperrou aonde isso? Onde emperrou? Emperrou porque o Senado tem 81 senadores. 26 deles têm rabo preso. Ou seja, tem processos andando que não estão andando exatamente porque foram meio que engavetados por esses ministros lá do STF. Então, eles têm medo de votarem a favor do impeachment, porque aí vão trazer os processos deles de volta, vão colocar, né, na regra do dia lá, na ordem do dia. Ou seja, uma população de um país inteiro que tinha a expectativa e tem de, pela primeira vez, tirar dessa instituição tão importante que é o STF, tirar um cara que tem demonstrado que não tem condições, são vários que demonstram que não tem condições, a gente não conseguiria tirar todos, então pelo menos tirar um seria uma grande iniciativa, e nós temos tudo, nós temos esse abaixo-assinado que dá muito respaldo, a redação do impeachment feito lá pelo Cajuru já foi aprovado por vários juristas de renome, todo mundo coloca essa petição aí como sendo de alto nível, e tudo porque tem 26 sujeitos que podem se encrencar se isso for para frente, mas isso não tem cabimento, né? Então, e todo mundo aceita, a população aceitou, todo mundo aceitou, porque já parou de falar, já parou de reivindicar, todo mundo parou, ficou todo mundo quieto. Então, essa são dessas coisas que eu acho que não pode mais acontecer. Então, todo mundo constata que isso é errado, mas todo mundo deixa para lá. Eu fiz o seguinte, eu mandei um direct para o Cajuru, mandei para ele dizendo o seguinte, cara, eu tenho uma ideia aí para a gente avançar e resolver esse problema aí desses 26 que não estão querendo votar, porque eles estão com o rabo preso, e dizem o seguinte, que o Gilmar Mendes, o Soltar Mendes, ele não quer saber, ele vai lá nos caras, vai na casa dos caras, eu ouvi falar disso, na cara dura ele vai lá e diz assim, ó, se vocês votarem esse impeachment, eu vou trazer teu processo. Ele ameaça os caras. Ele ameaça, os caras daí ficam todos cagados e não fazem nada. Aí eu disse, Cajuru, não tem cabimento tudo parar por causa desses caras. Eu não sei se eles são culpados aí desses processos ou não são, tanto faz, isso aí a gente vê depois. O que importa agora é por uma questão de honra e de avanço, a gente conseguir tocar para frente, pelo menos colocar para votação esse impeachment lá. Como é que nós podemos ultrapassar isso? Da seguinte maneira, são 81 senadores e 11 ministros do STF, ou seja, a maioria, o Senado tem uma maioria de integrantes, tem muito mais gente, e é muito mais representativo da população, porque eles foram eleitos, esses ministros não são eleitos, tem todo esse poder e não são eleitos, os senadores são. Então tinha que pegar esses 26 e fazer o seguinte, quando o Gilmar Mendes chegar, ou antes dele chegar, os caras devem ir lá, já com o apoio dos outros senadores que são a favor de colocar o impeachment em votação, eles têm que chegar para o Gilmar Mendes e dizer para ele o seguinte, nós vamos votar o impeachment do Careca. Nós vamos. Se tu tiver essa atitude revanchista e trouxer um processo de um de nós aqui, por uma questão de ameaça, de revanche, tu faz isso e os 81 senadores vão votar o impeachment do Careca e o teu impeachment. Tu é o próximo. Nós estamos fechados aqui. Tu faz isso e nós te tiramos daí. A contra-ameaça. Chegou a hora de ter atitudes contundentes. Isso é totalmente dentro da lei. Se é da lei o Gilmar Mendes ameaçar que vai fazer uma coisa, é da lei os senadores devolver uma ameaça para ele muito mais forte. Eu acho extremamente viável isso. E como é que a gente cobra? A gente deveria ir, claro, se alguém teria que tomar essa causa aí, sabe aquele negócio das fotos, colocar a foto desses 26 senadores e dizer, por causa de vocês, nós não estamos avançando. Tratem de resolver isso, nós queremos o impeachment do Alexandre de Moraes.
E aí tem que fazer essa ameaça para esses caras do STF. Nós vamos tirar, o Senado vai tirar um por um, se vocês fizerem esse revanchismo. No momento a gente só quer a cabeça de um, nos deem a cabeça dele e segue a vida. Eu acho que isso é uma ideia criativa, diferente, nova, contundente, e a gente sai da mera constatação de problemas. Isso seria de uma urgência, de uma rapidez, teria uma celeridade, teria uma agilidade, seria um ato, uma ação extremamente rápida. E a gente teria uma vitória maravilhosa, avançaria muitas casinhas, eu acho. Só uma ideia aí.